me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para fazermos mais um episódio do Ascensa com Ju Oliveira, um momento de reflexão. Estamos aqui estudando o nosso autoconhecimento através do livro de ouro de Saint Germain, essa sagrada alquimia que ele nos ensina, né, a sairmos das nossas crenças limitantes para expandirmos mais uma vez a nossa mente, a nossa consciência, porque tudo parte da mente, da consciência, do nosso cérebro, né? Nós precisamos fazer comando para que o nosso cérebro e a nossa mente subconsciente trabalhe a favor de cada um de nós. Porque quando a gente deixa a mente dominar a gente, né? Só vendo, só falando, só pensando, só sentindo o externo, o que está acontecendo ao nosso redor e no mundo, a gente perde a nossa conexão com a nossa divindade, o nosso eu sou, que é o nosso Deus interior, né? Porque o nosso Pai, ele se encontra dentro dos nossos corações. Enquanto a gente buscar Deus lá fora e buscar o Cristo lá fora, a gente não vai conseguir nunca ter essa conexão. Então vamos começar com uma invocação. Deus ativo, Saint Germain, invocação. Ó tu, presença infinita e onipenetrante, tu, poderoso mestre dentro de cada forma humana. Nós reconhecemos e aceitamos tua presença plena manifestada dentro dessas formas e dentro da forma humana de cada indivíduo que Deus emitiu. Nós te louvamos e agradecemos porque finalmente nos tornamos conscientes dessa poderosa presença para quem podemos nos envolver e reconhecer com a plenitude da atividade de Deus, o eu sou de todas as coisas. Então, hoje nós vamos estudar o Deus ativo em nós, né? 24 horas diariamente. A gente precisa ter essa conexão. Então, o livro de ouro de Saint Germain nos diz: o elemento limitador do qual muitos discípulos parecem estar informados é que eles começam declarando a verdade, como, por exemplo, nesta afirmação: antes, porém, de se escoarem algumas horas ao se analisarem honestamente, vão encontrar em seus sentimentos traços de dúvida ou temor. Isso naturalmente neutraliza em grande escala a força construtiva que de outro modo poderia efetuar rapidamente a realização do desejo ou pedido. Quando eu digo, o decreto que ele fala é: eu sou a grande opulência de Deus feita visível para meu uso correto agora e sempre. Eu sou a grande opulência de Deus feita visível para meu uso correto agora e sempre. Ele diz: trará ao indivíduo tudo quanto possivelmente possa desejar. Mas ele diz que a gente tem ainda esse hábito, vício, de começar um decreto, de começar uma oração e parar no meio do caminho, né? Geralmente a gente diz: vou fazer uma oração de 21 dias, um decreto, uma afirmação. E muitas vezes a gente se perde no meio do caminho e deixa para lá, a gente não volta a começar tudo de novo, né? Então ele fala sobre isso. Uma vez que o discípulo possa compreender integralmente que todo desejo ou pedido justo é Deus em ação, compelindo sua energia para a plena realização e que é sempre autossustentado, tornar-se-á consciente do ilimitado amor, poder e inteligência que possui para atingir qualquer objetivo. Ele diz, né? Uma vez que o discípulo possa compreender integralmente que todo desejo ou pedido justo é Deus em ação, compelindo sua energia para a plena realização e que é sempre autossustentado, tornar-se-á consciente do ilimitado amor, poder e inteligência que possui
para atingir qualquer objetivo. Quando a gente tiver nessa plena consciência do ilimitado, porque tudo na vida da gente a gente acha que é limitado, tudo que é de Deus, que vem de Deus, da nossa presença, eu sou dentro de cada um de nós, a gente acha que é limitado. Quando tá, por exemplo, quando a gente está passando a escassez financeira, a escassez, porque a escassez ela não é só financeira, é a escassez da saúde, é a escassez da autossustentação da sua fé, né? Porque muitas vezes a gente realmente perde a noção de como nós somos poderosos, porque não sou eu, é Deus em mim, né? Com esta simples compreensão, a palavra fracasso seria completamente apagada do seu mundo e em pouco tempo de sua consciência, porque verificaria estar dirigindo uma inteligência e poder que não podem fracassar. Assim é que discípulos e indivíduos chegam ao seu domínio pleno, como é desígnio de Deus. Então, quando eu começo a ter a compreensão do meu poder pessoal, né? Então, a gente tem essa consciência, não sou eu que faz as obras, lembra do que a gente vem falando nos outros vídeos, lá atrás, que Cristo disse, né? Eu e o Pai somos um, não sou eu que faço as obras, é o meu Pai que está em mim, né? Eu e meu Pai somos um, eu e você somos um. Então, o Cristo, ele não faz separação. Então, eu e o Pai e Cristo e Mãe Maria, seja com quem nós temos afinidade, somos um. A humanidade somos um. A gente aprendeu que cada um é cada um, que tudo é separação. Deus está lá em cima, a gente está aqui embaixo, só sofrendo, só se irritando, só se revoltando, e que Deus quer assim, né? Mas aí seria um Deus injusto, né? Seria um Deus humano, né? E a fonte criadora, ela não é humana. Ensinaram pra gente que Deus, ele pode castigar e pode amar, né? E pode dar alguma coisa a gente. Como é que Deus pode ser bipolar, né? Ele não é humano, ele é a fonte criadora, a superconsciência que cria todos os universos. Então, a gente aprendeu que existe essa separação, né? É tanto que Deus vem pedindo para a gente ter mais intimidade com Ele, né? Quando a gente tem mais intimidade com Ele, colocando a mão no coração, a gente consegue ter essa frequência que a gente precisa para se, vamos dizer assim, potencializar esse Deus interior, né? Porque cada um de nós que aqui estamos, nós somos a manifestação da fonte criadora de tudo que é, o nosso Pai e Mãe, né? Então, assim, a gente precisa fortalecer a nossa fé, né? Pedir a Deus sabedoria, né? Para a gente se autoconhecer, não é conhecer lá fora o outro, não, é a gente se conhecer, porque quando a gente se conhece, quando a gente assume nossa essência, o outro, automaticamente, a gente vai reconhecer Deus no outro, não é? Jamais foi proposta do grande Pai todo sabedoria, todo amor, que a qualquer um de seus filhos faltasse a menor coisa, mas por permitirem sua atenção fixar-se na aparência externa, que é como as areias movediças do deserto, separaram-se eles mesmos, conscientes ou inconscientemente, dessa grande opulência e inteligência. Vê que coisa maravilhosa, né? É isso que a gente estava falando. A gente fez essa separação, né? Quando eu e o Pai somos um, porque eu sou Deus e Deus sou eu, porque eu estou aqui manifestando a vontade do Criador. Mas Ele está dentro de mim, está em mim, né? Eu sou o Pai sou eu, né? Tendo essa experiência aqui no planeta Terra, nessa terra maravilhosa, né? Mãe Gaia, Mãe Terra. Essa grande opulência é patrimônio seu e pode obtê-la todo aquele que se voltar para o eu sou.
o princípio ativo de Deus eternamente dentro dele próprio, como é a única fonte de vida ativa, de inteligência e opulência, né? Por isso que quando a gente vem estudar, fazer esses estudos do autoconhecimento, eles nos passam, né, que nós somos... Eu sou a abundância, eu sou a saúde perfeita, eu sou a paz eterna, né? Eu sou a saúde perfeita, eu sou o bem-estar, né? Porque quando a gente sente essa frequência do Cristo, da fonte criadora, é um bem-estar que a gente sente dentro da gente, né? Mas a gente aceitou, sempre estão me dizendo, né? Que eu, por exemplo, eu tiro por mim, né? Que eu aceitei o título de teimosa, orgulhosa, né? O ego, a prepotência, né? E que eu acho que essa é a minha realidade, essa é a minha verdade, né? E quando me disseram na primeira vez, na própria espiritualidade, eu achei um absurdo dizer isso, né, comigo. Mas não, aí você vai tendo que fazer sua retrospecção interior e dizer, realmente, eu não tenho necessidade de tanto sofrer, de tanta dor, de adoecer, da escassez em todas as áreas da vida, porque eu ainda não assumi a minha essência divina, né? Agora que eu estou entendendo que enquanto eu não assumir a minha essência divina, que dá o comando para minha mente, que ela pode tudo, que eu não sou essa tela mental de dor, de sofrimento, e aí a gente começa a fazer essa virada de chave dentro da gente. A gente sente até mais leve, né? Quando a gente afirma, eu sou a autoridade da minha mente e do meu cérebro, do meu subconsciente, eu sou a autoridade, né? Então eu estou dando comando para que minha mente, meu cérebro, meu subconsciente trabalhe para mim, a favor de mim, não contra mim. Porque quando eu começo com um pensamento negativo o tempo todo, pensando, resmungando, reclamando, então eu estou dando poder à minha mente para ela comandar a minha vida externa, porque tudo eu acho que é externo, né? Quando na verdade é tudo interno. Então eu achei bem interessante, eu recebi essa informação, até recebi essa informação essa semana, que a gente também pode dar comando ao nosso cérebro, né? A nossa mente, o subconsciente. Quando vier com alguma coisa negativa, meu subconsciente, minha mente, meu cérebro, vocês podem trabalhar ao meu favor, né? Vocês podem fazer a diferença, porque eu sou a autoridade. Então isso é muito bom. Quando você escuta e depois você analisa e até começa a praticar, né? Eu fiz essa prática ontem e me senti muito bem antes de dormir. Eu comando o meu cérebro, a minha mente subconsciente, que eu vou viver uma vida de plenitude, de amor, de alegria, né? E que o que eu estou passando de dor e sofrimento vai ser transformado, né? E isso me senti muito bem, muito bem. Em todas as épocas existiram determinadas normas de conduta necessárias ao discípulo que deseja alcançar certas metas. Isto se refere à conservação e ao governo da força vital por meio do sexo, né? Ele fala aqui também da energia do sexo desenfreado, né? A gente não respeita, porque muitas vezes dizem a gente que o sexo é uma coisa ruim, né? E ele também está trabalhando isso, dando essa informação para a gente. Para o indivíduo que tem estado usando essa energia sem nenhuma
intenção de governá-la, dizer subitamente: deixarei isto, seja como for. Sem a compreensão da atitude correta de conhecimento, seria simplesmente imprimir um fluxo de energia que pode fluir numa direção errada. Para o discípulo que deseja governar isto, provará ser muito eficiente a simples afirmação que se segue, se usada compreensivamente, mais do que qualquer outra coisa que em particular possa ser sugerida. Ela controlará normal e naturalmente o fluxo da energia da vida e o conduzirá de volta ao interior dos seus canais naturais. É a poderosa afirmação de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Saint Germain, ele fala muito sobre essa afirmação que o Cristo nos deixou. Ele diz, se você passa o dia afirmando: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, tudo que está ao seu redor, ao seu externo, em desequilíbrio, começa a fazer esse movimento de organização, de equilíbrio, né? Então, ele também fala aqui que quando as pessoas que têm esse impulso, esse sentimento desenfreado sobre o sexo, ele diz, faça um decreto: deixarei isto, seja como for, né? Deixarei isto, seja como for. Então, a gente tem muitas técnicas que o Cristo nos deixou, e vem aí essa grande bênção dos mestres ascensionados, trazendo para nós também que nós podemos dar o comando, né? Eu sou a autoridade da minha vida. Eu sou a autoridade da minha vida, né? Então, veja que quando você repete isso, você vai sentindo uma leveza. E vocês podem fazer esse teste com vocês. Essa afirmação não só purificará o pensamento, como também é a mais poderosa, exaltadora e ajustadora força a ser empregada na correção da maior das barreiras que impede de atingir a plena altura da realização espiritual. Todo aquele que começar a sentir o impulso interno de corrigir essa condição e empregar com seriedade e constância a afirmação dada, fará subir essa maravilhosa corrente de energia ao mais alto centro situado no cérebro, tal como foi planejado originalmente, né? Ele diz que a união sagrada, né? Eu vi numa live de Denis Viana ele falar sobre isso, a importância da união sagrada, né, entre um casal. Então, quando você faz com respeito, com amor, com consciência, né, da responsabilidade, né, eles dizem que o corpo ele se transforma também e você manda uma energia para o universo maravilhosa. Veja que coisa. É tanto que eles falam muito sobre a união sagrada, né, a importância da união sagrada. Ele terá a mente inundada das ideias mais admiráveis de abundante poder sustentador e capacidade que começarão a expressar-se para uso e benefício de toda a humanidade. Peça a qualquer discípulo que aplique isto e aguarde os resultados em sua própria mente e corpo. Senti profundamente esta afirmação de Jesus. Senti profundamente esta afirmação de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Repete-a 3 vezes, silenciosa ou audivelmente, e notar a elevação de consciência que experimentareis. Alguns terão necessidade de repetir várias vezes para sentir a espantosa exaltação que outros experimentarão diante da primeira tentativa. Isso vos dará uma pálida ideia do que pode ser conseguido pelo seu uso continuado. Veja que coisa maravilhosa, né? Ele fala muito sobre a repetição, não é? Quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, se eu pegar esse decreto e trabalhar na minha vida, né? Passar alguns segundos, alguns minutos repetindo isso. Pode ser em momento de oração, pode ser em momento do silêncio.
E pode ser também você lavando o prato, você andando na rua, seja onde você estiver, no trabalho. Você pode repetir isso para você, que é um decreto pequeno, não é extenso, pequeno assim, no tamanho, né? E você pode estar o tempo todo lembrando: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Pode, se for em silêncio, pode fechar os olhos para sentir essa potência de energia, mas a gente precisa criar o hábito, né? Porque, como ele diz aqui no livro, vocês começam e depois vocês terminam. Vocês param no meio do caminho. Vocês não passam perseverando, né? Como Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Salvo de quê? Das nossas ignorâncias humanas, da nossa preguiça, dos nossos vícios, das nossas fraquezas, que precisamos transmutá-las. Não é brigar com as nossas sombras, é transmutá-las em pura luz, em puro amor, né? E eu, por exemplo, estou passando certas experiências, né, que me deixou até sem muito movimento, né? Precisei ficar alguns momentos em repouso, alguns dias, que ainda estou saindo desse processo agora, e fico refletindo, né, porque eu criei essa situação, né? Eu com tanto conhecimento, porque eu fico só na teoria, porque eu não vou para a prática, né? Então, é uma forma da gente, quando a gente precisa, o corpo adoece, a gente cria uma situação para o nosso corpo, onde paralisa o movimento que a gente vem fazendo em nossas vidas. É um momento da gente fazer reflexão, né? E perguntar por que eu criei essa situação, né? Que essas situações não têm nem necessidade de chegar nas nossas vidas, mas a gente vem com tantos pensamentos negativos, com tantas a tela mental muito negativa, né, que a gente começa a criar situações que prejudicam a gente mesmo, né? E aí a gente precisa aproveitar e pensar: eu não preciso passar por isso, né? Minha vida pode ser muito melhor do que isso que eu estou vivendo hoje, mas eu preciso reconhecer a minha divindade, o meu potencial, o poder divino que habita dentro de mim, que eu sou, né? Então, fica aí a nossa reflexão de hoje. Eu agradeço muito a vocês. Se ressoou com vocês esse vídeo, esse conteúdo, comente, dê o like, compartilhe, que a gente vai caminhando juntos para esse autoconhecimento, e com certeza nós vamos conseguir, porque o Cristo disse: aquele que perseverar até o fim será salvo, e eu estou nesse caminho. Por isso que eu estou aqui hoje, por sugestão né, aí do plano espiritual, para começar esses vídeos. Tem hora que eu quero parar, quando acontece alguma coisa, aí vem o aviso: continue. Tá chorando, continue. Tá sorrindo, continue. Né? Tá com raiva, continue fazendo os vídeos. Porque esse é o momento que a gente precisa fazer a diferença no mundo, né? E eu agradeço muito a vocês, que a fonte criadora, a chama violeta de Saint Germain, envolva cada um de vocês neste momento tão especial do planeta Terra, que estamos vivenciando maravilhosamente essa transição planetária. Gratidão infinita, e que vocês sejam muito, muito, muito abençoados através do despertar da consciência crística. Gratidão infinita por você existir.